Olá pessoal, tudo bem? Olha, antes de qualquer coisa, um feliz ano novo para todo mundo. Pois é, gente, a gente está de férias, recesso do judiciário, e eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando o seguinte: você tem alguma curiosidade de ler algum livro diferente da literatura profissional agora na época de férias? Muitas pessoas disseram que sim, e eu fiquei de dar algumas dicas de leitura. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um livro que eu particularmente amo de paixão. Esse é um livro que eu já li 2 vezes e agora estou escutando pela 3ª vez em audiobook. Portanto, é um livro que eu já estou ali me familiarizando com ele pelo menos por 5 vezes. Ele é um clássico da literatura e, portanto, é um livro que sempre que você lê, você descobre coisas novas. É um livro super, hiper divertido e eu estou falando de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro foi escrito em 1967, ele faz parte do realismo mágico. Quando esse livro foi escrito pelo Gabriel Garcia Marques, ele sequer imaginava que ele teria tanto sucesso. Gabriel Garcia Marques sempre achou que Cartas ao Coronel, o Amor nos Tempos do Cólera, que eu particularmente adoro, faria muito mais sucesso, que esse livro teria muito poucas cópias vendidas. Foi um engano, esse livro se tornou um sucesso de venda mundial e ele está ali páreo duro para os espanhóis, ele está ali páreo duro com Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, para você ver que ele está ali é um livro extremamente prestigiado. Esse livro, ele foi tão vendido e teve tanto sucesso, tanta notoriedade, que na década de 80, acho que ali por volta de 1982, ele ganhou, o Gabriel Garcia Marques ganhou com esse livro, 100 Anos de Solidão, o Prêmio Nobel de Literatura. E aqui eu vou apresentar para vocês o Gabriel Garcia Marques, um escritor colombiano, que escreveu aí, portanto, o 100 Anos de Solidão, que é um livro que trata do realismo mágico. E o Gabriel Garcia Marques, ele é conhecido na Colômbia como Gabo. Portanto, se você chegar lá, provavelmente perguntar quem é Gabriel Garcia Marques, muitas pessoas não vão conhecer, mas se você disser quem é o Gabo, todo mundo vai conhecer. Como a gente aqui, se você perguntar, por exemplo, quem é o Edson Arantes do Nascimento, muitas pessoas não vão conhecer, mas se você disser Pelé, todo mundo vai saber quem é. Pois bem, gente, esse livro, 100 Anos de Solidão, ele trata de uma história, de uma saga de uma família, a família dos Buendias, né, que funda ali uma cidade extremamente solitária, que vive ali, que é fundada, inclusive, pelo José Arcádio Buendia, né, que é a Macondo. E a Macondo, ela vive extremamente isolada do mundo. Em Macondo não se sabe nada do que acontece no mundo, a não ser quando chegam ali os ciganos, né? Geralmente ali, vindo sempre à frente dos ciganos, o Melquíades, que é um dos personagens que eu mais gosto no livro, que é quem fala sobre ele, que é quem traz a novidade, por exemplo, do gelo, que é quem fala, por exemplo, sobre dentaduras, da pedra filosofal, e o José Arcádio Buendia, que é assim, a pessoa mais curiosa que existe nessa família. Ele sempre acha que o mundo não se restringe a Macondo, mas que existem muitas coisas além do mundo, né? E o Melquíades é quem faz ali essa ponte, né? E além do José Arcádio Buendia, que é um dos personagens que eu mais amo, além do Melquíades, existe outra personagem que é a Rebeca, que é uma das minhas favoritas. A Rebeca, um belo dia, chega lá na casa dos Buendias, trazendo um saquinho de osso dos pais, que ela carrega para o resto da vida, esse saquinho de ossos. E a Rebeca, ela tem uma curiosidade, que ela sempre que tem alguma dificuldade, algum problema na vida, ela sempre se vinga em chupar o dedo ou então comer terra ou as caus da parede. Então é outra personagem que eu particularmente amo. E fora ela, é claro, a personagem para mim que eu acho a chave central de toda a história, que é a Úrsula, né? A Úrsula Iguarã, que é casada com José Arcádio Buendia, que na verdade são primos, né? E conta a lenda que eles não deviam nunca se casar, porque os primos, os tataravós da Úrsula, eram primos e por ser primo,
acabaram tendo um filho com rabinho de porco. Então, a história inteira vive muito em função dessa lenda, né, de que os primos nunca devem se casar porque senão eles vão ter filhos com rabinho de porco. E essa era uma preocupação muito grande da Úrsula, e logo no começo, eu não vou dar spoiler aqui, o que é que acontece com o Zé Arcádio. A Úrsula chega a usar, inclusive, cintos de castidade, com medo de ter ali filhos com rabinhos de porco. Mas assim, existem muitos personagens interessantes, quem sabe talvez eu poderia dissecar um pouquinho mais dessa história se algum dia eu fizesse uma live sobre ele, eu não sei, porque esse é um livro que eu amo, gente, eu amo. Divertidíssimo. Esse livro, inclusive, ele tá para se tornar aí uma série ou talvez um filme aí promovido pelo Netflix e vai então ser exposto nas telinhas. Eu duvido muito que uma tela vá conseguir retratar aqui o que esse livro traz. Mas eu convido todos vocês à leitura, é uma leitura agradabilíssima, mas tem uma coisa importante. Esse livro, ele é um livro de certa dificuldade para os leitores de primeira viagem. Por quê? Porque nesse livro, Gabriel Garcia Marques, todos os personagens que nascem vão tendo praticamente os mesmos nomes. Então, quase todo mundo que nasce vai se tornar... Quase todo mundo não, praticamente todo mundo que nasce vai ter os mesmos nomes, salvo alguma diferença. Então, todo mundo vai ser José Arcádio II, José Aureliano, Aureliano II ou Remédios, né? Mas todo mundo vai repetindo ali os nomes. Então, eu na primeira vez que eu li esse livro eu tive uma certa dificuldade. Na segunda vez, eu própria fiz a minha própria árvore genealógica desse livro. Por quê? Hoje em dia, nós temos traduções aqui desse livro que elas já trazem a árvore genealógica da família, porque sempre que você, às vezes, no decorrer do livro vai ouvindo falar de certo personagem, você fica em dúvida quem é quem. Mas assim, eu não acho muito bom, porque sempre que esse livro traz a árvore genealógica aqui dentro do livro, o que é que acontece? Você vai querer saber quem é quem, já vê ali, já sabe quem vai casar com quem, já sabe quem vai ser filho de quem. Então, eu não acho uma boa ideia. Eu fiz a minha própria árvore genealógica quando eu li esse livro pela segunda vez. E, gente, é isso. Eu vou somente, assim, para degustar aqui com vocês, eu vou ler somente o capítulo não, um parágrafo inicial para vocês verem como esse livro é agradável. E me diga mesmo se uma pessoa, quando começa uma leitura dessa, se ela já não sente uma vontade de começar a ler esse livro. Veja bem, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro Itaquera, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Então veja, é um livro que quando começa já dá vontade da gente seguir na leitura. Pois é, gente, essa é a dica que eu tinha a dar para vocês. Um forte abraço, obrigada pela participação, tudo de bom, tchau!